Olá, pessoas queridas, tudo bem? Eu sou a Maura e hoje a gente vai conversar a respeito da energia do Sol passando pelo signo de Touro. Não só o Sol, mas eu vou comentar um pouquinho também, porque a gente vai ter, assim como a gente está tendo desde o começo do ano, desde janeiro, a gente está tendo um stellium em todos os signos que o Sol está passando, né? E agora no mês de maio, não, pera, de abril e maio, que é o período de sol em Touro, de 19/4 a 19 ou 20/5, vai depender do horário do sol, onde você tá. Esse período a gente vai ter Sol, Mercúrio, Vênus e Urano passando por esse signo. E o que significa esse signo? Esse signo ele fala muito a respeito do amor, da beleza, da sensibilidade, da delicadeza, da vida física, dos prazeres da vida, sabe? Do prazer de não fazer nada, do prazer de trabalhar, ralar igual um louco, chega no final de semana e falar: esse é o meu momento. É o meu momento de descanso, é o meu momento de colocar o pé para cima, de não fazer absolutamente nada porque eu posso, eu consigo, eu quero, eu mereço. Touro pede muito isso pra gente. Então a gente vai ter o Sol, que é o nosso ego, o nosso eu, a nossa essência. A gente vai ter Mercúrio, que é a nossa comunicação, a maneira como a gente absorve as informações, a maneira como a gente repassa essas informações, o nosso entorno, a nossa vizinhança, nossos parentes um pouquinho mais distantes. A gente vai ter a Vênus, que é o planeta que fala a respeito da maneira que a gente adquire valores, a maneira como a gente gosta de gastar financeiramente, como a gente gosta de adquirir dinheiro para nós também. É um planeta que fala muito a respeito dos nossos maiores dons, daquilo que a gente tem de nato dentro da gente. Por isso que a gente consegue gerar valor, porque já está dentro de nós. A gente não precisa de muito esforço para desenvolver essas habilidades. Essa é a Vênus, é sobre isso que ela fala. Então, todos esses planetas, todos esses arquétipos, eles vão estar dentro de uma energia de sossego, de tranquilidade, de determinação. Touro, quando você dá uma tarefa para ele não é aquela pessoa que vai falar: ok, vamos fazer agora e vamos fazer o mais rápido possível, como um ariano faria, por exemplo. Não, não. Touro, ele vai precisar de instrução, ele vai precisar de um sentido para aquilo que ele está fazendo, vai ter que ter um começo, um meio e um fim. O taurino, quando ele tem essas instruções, quando ele tem essa visão, ele vai até o fim, não importa o tempo que leve. E geralmente o tempo para o taurino ele demora um pouco mais porque as coisas precisam ser bem feitas. Na cabeça do taurino, tudo que ele toca, tudo que ele põe a mão, ele precisa sentir o cheiro, ele precisa sentir o gosto, ele precisa sentir o tato, ele precisa ter a visão daquilo para que isso se desenvolva. E a partir do momento que ele tem essas habilidades ali à disposição dele, o trabalho é feito do começo ao fim sem erros. Isso é muito bacana, essa é a energia taurina de terra. Então assim, nós teremos todos esses arquétipos de planetas dentro de nós, sendo remexidos pelo Sol passando nessa energia de touro, nessa energia de Sol em touro. Certo, pessoas queridas? Então agora a gente vai para a leitura mesmo de vocês. Arianos, meus queridos, como vocês estão? Como foram os últimos 30 dias para vocês? Passaram bem? Vamos ver agora como que serão os próximos 30 dias? Muito bem. Perguntei para o tarô o que os arianos precisam trabalhar, né? Qual é o tema principal que os arianos vão ter que prestar atenção nesses próximos 30 dias? E vocês saíram com a Rainha de Paus e o Cavaleiro de Copas. Gosto muito. A Rainha de Paus me vem falando que é muito vocês entrarem numa energia de compartilhamento, de se sentir abundante, de se sentir proativa, de querer ajudar, de querer impulsionar, de querer motivar os outros, muitas vezes de ser uma companhia agradável. Então é como se o tarot estivesse falando assim: arianos, porque assim, eu já vou desenrolar a história que tá passando aqui, porque né? Mas é como se o tarot estivesse falando assim: arianos, eu gostaria muito que vocês entrassem em contato com uma forma de comunicação mais doce,
um pouco mais calma, um pouco mais amorosa, talvez mais acolhedora, e que vocês não perdessem esse brilho, essa lente colorida, essa proatividade, essa pessoa, sabe assim, forte, dominadora, mas vamos lá, dominadora no sentido bom, do tipo, eu domino a situação que eu me encontro, sabe assim, quando a gente se sente seguro do que a gente tá fazendo? Muito ariano, né? Essa rainha de paus é muito essa dinâmica que eu falei pra vocês, plus com um toque delicado, com um toque mais suave, com um toque mais calmo mesmo. De outra forma que eu posso ler isso aqui, para aqueles arianos que estiverem solteiros, o tarô tá pedindo para vocês prestarem atenção nas pessoas que estão querendo mandar mensagens para vocês de amor. Ou pessoas que estão querendo mandar... É que aqui não é necessariamente um pedido de desculpa, mas pessoas que estão em torno de você ou querem pedir desculpas, ou querem uma conversa um pouco mais amorosa, ou querem se aproximar mais de vocês. E a vida tá falando assim, arianos, prestem atenção nessas pessoas, porque essas pessoas podem te ajudar bastante. Por quê? Porque a hora que eu olho pro seu eu vejo um 5 de paus. Arianos, pra variar. É que o 5 de paus, ele é a carta da briga, né? Ele é a carta da treta. Só que aqui, como tá na casa do seu é uma treta interna. É você com você mesmo, sabe? Não é nada com o outro. Ou até pode ser com o outro, pode ser que por conta de críticas alheias, por conta do outro tá sendo muito bedelhudo, sabe? Com o julgamento aqui na casa do outro, me vem falando desse julgamento, desse criticismo, desse separar joio do trigo e tal. E geralmente quando a pessoa se encontra num julgamento, ela tá afiada, sabe? Ela tá querendo machucar, ela tá querendo apontar erros, ela tá querendo apontar culpados muitas vezes. E pode ser que vocês vejam pessoas, o outro, e para muitos pode ser parceiro ou parceira ou sócios, apontando dedos, sabe? Dedos de erros. E o que eu vejo num 5 de paus é que são erros desnecessários, são erros não, são brigas desnecessárias por erros bobos, por erros que podem ser consertados. E na verdade é exatamente por isso que vocês estão com um 5 de paus no seu porque você tem a solução, porque você tem a chave dessa treta aqui. Só que primeiro você precisa resolver o seu inferninho interno, sabe? Aquelas discussões das vozes interiores, vozes da minha cabeça. Então, essas discussões, vocês vão precisar resolver elas primeiro, para depois você conseguir resolver qualquer embate que você tiver com o outro. Esse 5 de paus, note bem essa carta. Veja, são 5 cavaleiros, cada um tá trajado de um jeito, nota, peraí. Ó, esse aqui em cima, ele tá só olhando o movimento. Esse aqui, ele tá vendo se ele vai entrar na batalha ou não. Esse aqui, nossa senhora, não dá nem pra ver o corpo dele direito. Você só vê ele já direto com o bastão dele. Esse aqui é quem tá embatendo com esse. E este pobre coitado tá vindo na defesa. Pelo menos é assim que eu leio a imagem dessa carta. Notem, essas pessoas elas não estão se batendo de verdade. Em outros decks, isso aqui é visto como um treinamento. É visto como um campo de provas. Não o campo de batalha em si. E realmente, para mim, realmente não é um campo de batalhas. O campo de batalha seria um 5 de espadas. Esse aqui, 5 de paus, é mais um campo de batalhas de intenção. E aqui a gente está conversando com o nosso livre-arbítrio. Porque aqui são várias pessoas que têm a liberdade de se fazer e escolher o que quiserem, mas que entram em conjunto para tentar um comum acordo. Entende? Quando eu vejo julgamento aqui na casa do outro, é por isso que eu falei que é um embate, entende? Só que primeiro vocês precisam resolver o embate interno para conseguir conversar com o outro de uma maneira um pouco mais doce, para poder trazer toda essa proatividade e todas as soluções que essa rainha de paus tem na manga dela, mas que por conta de discussões talvez, né, não esteja sendo possível as soluções, certo? Muito bem, vamos passando para a sua área de valores. Eu vejo uma rainha de copas e ela é, né, ela gosta bastante desse cavaleiro de copas, vamos dizer. Essa rainha de copas, ela é a receptividade em pessoa. Ela é aquela pessoa doce, amorosa, que dá colo, que dá carinho, que dá
aconchego e, principalmente, é uma pessoa em quem a gente pode confiar os nossos segredos. É uma pessoa em quem a gente pode confiar, pedir ajuda emocional e não se sentir embaraçado por pedir essa ajuda emocional, entende? Porque ela entende muito bem o que é um problema emocional. Ela sabe o que é, então ela não julga. Pelo menos não os emocionais, entende? Então eu vejo que dentro da sua área de valores existem pessoas te auxiliando, ou vocês mesmos entrando. É que eu não sei se são vocês entrando, porque, né? Estamos um pouco imbativos aqui e a energia de vocês abriu com uma rainha de paus. Então eu vejo que é muito mais uma outra pessoa entrando na vida de vocês, auxiliando a renovar alguns valores emocionais que vocês possuem e que muitas vezes são esses valores emocionais que estão fazendo você embater com um parceiro ou uma parceira ou com um sócio aqui, certo? Por isso que o tarô tá pedindo, vamos lá, vamos fazer aquela comunicação, porque um cavaleiro, ele sempre vai ser o comunicador, ele sempre vai ser o mensageiro. E um cavaleiro de copas, ele é mensagens do coração, ele fala sobre mensagens sentimentais, emocionais, entende? A rainha de copas é ela quem manda no cavaleiro. Então, dentro do sistema de valores de vocês, existe uma necessidade de receptividade, de utilizar a própria intuição, de entender quais são valores intrínsecos seus que não podem ser quebrados, que não podem ser invadidos. E é por isso, muitas vezes, que eu acho que vocês estão nesse embate aqui, porque tem gente que está invadindo o valor pessoal seu e vocês não estão sabendo separar se isso é da pessoa, se isso é com você, sabe? Uma coisa assim meio, né, dual. Essa rainha de copas é quem ajuda vocês, então pode ser a figura de uma mãe, pode ser a figura de uma amiga, pode ser N coisas, pode ser a figura de um homem também, porque esse arquétipo também está dentro dos homens, entende? Mas de qualquer maneira é uma pessoa que tem a capacidade de te dar o colo que você precisa num momento muitas vezes de aperto e de conflito, entende? Aí quando eu vou passar para sua casa da comunicação, essa mesma pessoa, o fato dela estar mexendo, ou dela estar citando, ou dela estar abrindo seus olhos para outros valores seus, vai fazer com que você mesmo entre numa toada mais equilibrada na sua comunicação. É como se você começasse a pesar mais a razão e menos a emoção antes de falar, antes de embater, antes de discutir. Porque eu entendo que um julgamento com um 5 de paus é um assunto sério, não é um assunto qualquer, entende? Não é um assunto besta. É um assunto que importa, importa muito, tanto para vocês quanto para o seu parceiro ou parceira. E aí é por isso que essa justiça está aqui na sua casa da comunicação, porque ela vem falando a respeito desse equilíbrio entre não ser tão passional, não ser tão, né, embativo, mas ao mesmo tempo manter firmes suas posições, seus ideais, aquilo que você acredita que é correto, e ceder também vez ao outro para ele também poder falar, porque a justiça ela é o equilíbrio. Se um fala, o outro escuta. Se o outro escuta, é a vez do outro falar. Entende? Esse tipo de dinâmica, esse tipo de bolinha que vocês vão ter que ficar trabalhando durante esses 30 dias, exatamente para sair um pouco desses conflitos. Porque muitas vezes, quando a gente tem um julgamento, passado, presente e futuro se misturam aqui, né? Meus atos do passado reverberam agora no meu presente. Muitas vezes, por conta de atos meus passados no presente, estão embatendo comigo. E os atos que eu faço agora no presente reverberam lá no meu futuro. Então, por vocês identificarem isso, né? Vocês vão ponderar muito mais a respeito dos embates. Muito mais mesmo. Aqui a justiça vem falando, equilíbrio é tudo nessa vida. Não que não seja ruim ser uma pessoa rainha de paus, muito pelo contrário, é delicioso ser uma rainha de paus, né? Eu também sou do signo de fogo, então entendo vocês. Mas existem certos momentos da vida que essa impulsividade toda de fogo, faz a gente dar umas cabeçadas, né? Faz a gente bater a cabeça no muro, né? Que dói às vezes, né? E muitas vezes é essa dor que tá fazendo vocês perceberem que o negócio precisa ser um pouco mais calma, equilíbrio, certo? Dentro do lar de vocês, dentro da sua casa mesmo, do seu ninho, vocês têm um pajem de ouros. Então eu vejo que existe aqui arianos decididos a entrar numa rotina muito mais regrada, a cuidar muito mais do corpo, cuidar muito mais da pele, a cuidar de si e principalmente cuidar da família. Porque o pajem de ouros, ele é uma pessoa que ele entende cada mínimo detalhe. Ele
Ele está no início da jornada dele, é um pajem, é um infante ainda, mas o que ele faz, ele domina. Ele gosta, ele quer mostrar para os outros que ele sabe fazer, ele quer compartilhar, ele quer ser útil. Achei a palavra. Ele quer ter utilidade. Então é um período onde vocês vão estar se sentindo muito úteis no lar, dentro de casa. E aí a utilidade coloca no seu contexto, né? Pode ser aquela utilidade física mesmo, um pajem de ouros, ou pode ser um outro tipo. Não precisa necessariamente você estar pondo a mão na massa para ser útil, pode ser uma utilidade intelectual, entende? Ou uma utilidade emocional. O fato é que teremos um período tranquilo dentro do lar, porque estamos muito dispostos a olhar a rotina, o cotidiano, o dia a dia, sabe? O externo lá fora não vai importar muito para vocês, porque existe um foco aqui mais urgente para ser visto, entende? E o que vai dar força, o que vai dar base para vocês se segurarem nesse embate é exatamente o seu lar, certo? Quando eu vou olhar para sua casa das criações mesmo, para sua casa 5, casa de filhos, investimentos, crushes, paqueras, fortes emoções no peito, entende? Essa é a área da vida que fala a respeito dessas emoções. Vocês saíram com um 5 de copas. Para aqueles arianos que têm filhos, pode ser que vocês estejam decepcionados com algum filho, por conta de atitudes mais imbativas. Pode ser que esse julgamento e esse 5 de paus seja por conta de filhos, entende? Porque quando eu vejo um embate aqui e a única carta um pouco mais negativa que vocês possuem é um 5 de copas dentro da sua casa de filhos, eu falo, opa, no eu e no filhos temos um embate, temos uma decepção, temos talvez um medo de perda, temos Eu ia falar filhos saindo de casa, mas não temos saída aqui, não é uma saída. Mas é um medo de perda, é um medo, é uma decepção, é um se sentir frustrado com os filhos, entende? Aí você encaixa no seu contexto. De qualquer maneira, esse se sentir frustrado, aí agora a gente vai abranger um pouco mais, também pode ser, por exemplo, se você está num relacionamento sem muito compromisso, onde está só na curtição, está só na diversão, esse 5 de copas me fala que, né, pessoas abusaram um pouquinho da sua boa vontade. Infelizmente, tivemos esse contexto e esse abuso da boa vontade, ele ainda tá dentro de você, ele ainda tá aquela mágoa, aquele luto da perda, né? Não necessariamente o luto da perda, porque vocês não estão perdendo nada nem ninguém, mas é um sentimento de perda. É como se vocês sentissem que vão perder, ou um medo de perder. Só que esse medo de perda, ou esse medo, ou essa lamentação com filhos e etc., eu não sei se ela é muito fundada. Por isso que o tarot está pedindo para vocês serem mais receptivos e menos reativos. Porque na medida que vocês vão sendo mais receptivos, mais quietinhos, mais, né, calmos, um pouco mais suaves, as decepções que vocês enxergavam antes, elas vão dar uma giradinha. Vocês vão conseguir entender o lado decepcionante e como passar por cima disso. Que não é o tipo de coisa que vai... Não é esse tipo de coisa, por exemplo, que vai te derrubar. Muito pelo contrário. Por quê? Porque na sua rotina mesmo, seja na sua rotina de trabalho, seja no seu dia a dia, da maneira que você cuida da sua saúde, etc., como você organiza a sua vida, você tem um 2 de copas. Então existe sim, se for amor, existe sim uma pessoa entrando na sua rotina, por mais decepcionados que vocês estejam, talvez alguns realmente não queiram entrar num relacionamento porque o coração está machucado, mas é aquela velha história, né? O universo, quando ele quer, ele manda e a gente não tem muito controle, entende? Então eu vejo sim uma pessoa entrando na sua rotina, principalmente se você for uma mulher, aí aqui sim eu posso colocar um gênero para essa rainha de paus, porque né, necessariamente ela não é uma mulher, pode ser um homem também que tenha a energia da rainha de paus. Mas eu vejo um cavaleiro de copas aqui com energias femininas entrando na sua rotina, vindo para trazer para você um pouco mais de amor, compartilhar, copas que transbordam, sentimentos que são trocados por igual, sem ser um negócio perde-perde, sabe? Sem ser um negócio
injusto muitas vezes. Então, se você está solteiro, existe uma possibilidade de uma pessoa entrar na sua rotina de trabalho, dentro da empresa ou algo do tipo, que vai mexer um pouquinho com o seu coraçãozinho. Se não for amor, se a gente estiver falando literalmente de trabalho mesmo, existe a possibilidade forte de vocês arranjarem sócios, rotineiros, sabe assim, que façam parte da sua rotina para te ajudarem, te auxiliarem nas atividades que vocês têm cotidianas, porque muitas vezes as atividades cotidianas elas estão excessivas quando a gente fala a respeito de trabalho, certo? Muito bem. Quando eu vou olhar então para o outro mesmo, para o relacionamento fixo, para aqueles que têm já um relacionamento há um certo tempo, é um compromisso, a carta do julgamento me fala do criticismo, né? Ou sejam vocês sendo críticos com o seu parceiro ou sua parceira, ou seja, o seu parceiro ou sua parceira sendo crítico com você. E aí aquela, né? Áries, as pessoas são nossos espelhos. Quando o parceiro ou a parceira está imbativo com a gente, e dependendo dos motivos que essa pessoa está imbativa, porque eu vejo que é um motivo muito mais material, muito mais financeiro, tem um quê de egoísmo aqui no fundo, sabe? Então é um criticismo muito mais de egos, então é muito mais uma projeção em cima de você do que necessariamente um erro seu. Então não existe a necessidade do embate. E aí o tarot pede, segura, receba, analisa, não manda tomate cru ainda, segura, tá bom? Manda tomate cru depois, porque a gente ainda tem um desenrolar aqui. Mas é projeção do outro em você. E se for você que está sendo muito crítico com o seu parceiro ou sua parceira por conta de questões materiais, veja bem se não são questões mais egóicas, veja se não são projeções que você está colocando no seu parceiro ou na sua parceira por conta de valores financeiros seus, por conta de valores que você gostaria de desenvolver, de desenrolar ou de né, resolver a situação. Porque uma rainha de copas e uma rainha de ouros dentro da nossa área da casa 2, casa 8, nos eixos opostos, vocês adquirem valores na receptividade e recebem valores fisicamente mesmo. Então, muitos arianos também podem estar recebendo heranças, tá? Casa 8 me fala de herança. E rainha de ouros é a pessoa que possui grana para poder dar herança para alguém. Então existe a possibilidade de um processo de inventário sair. A gente tem a justiça aqui, né? Então existe sim a possibilidade da comunicação, de um processo judicial sair e vocês receberem um din-dinzinho por aí. E é um receber mesmo. A rainha de copas, ela só recebe, não só, mas majoritariamente ela recebe. Dificilmente ela atua, porque ela entende que o campo dela de atuação é muito mais sutil, é muito mais emocional, é muito mais para receber as coisas do que necessariamente para agir como uma rainha de paus ou uma rainha de ouros faria. Vocês têm 3 rainhas nessa leitura, uma reunião de 3 rainhas. Em algumas teorias, em alguns autores, eles identificam que é um embate, tá? Então esse 5 de paus pode ser embate com pessoas, com mulheres? Pode. Existe a chance de você ter um embate majoritariamente com mulheres, vizinhos, o seu entorno principalmente, porque quem está precisando de equilíbrio é a casa da comunicação. E a casa da comunicação também abrange vizinhos, parentes mais distantes, primos, tios, avós, entende? Não necessariamente o nosso seio familiar com quem a gente mora. Então esses embates aqui podem ser de mulheres, pode ser que seja um embate por conta de herança, existe a chance aqui, tá? Não nego. Mas de qualquer maneira, se não é herança, existe o relacionamento de vocês entrando num... Eu já falei, né? Entrando num criticismo muitas vezes por causa de grana. Veja se não é projeção, arianos. Se for o outro que tá brigando com você, deixa pra lá porque é o outro que tá com problemas. E se for você que tá brigando com o outro, presta atenção pra não jogar nas costas do outro um problema que não é dele. É muito mais interno, é muito mais o eu do que o outro. Certo, Áries? A hora que eu vou olhar então pro seu íntimo mesmo, vamos falar sobre essa rainha de ouros. Existe uma necessidade de se sentir bem, né? Existe uma necessidade de se sentir confortável no ambiente que se encontra. Existe uma vontade, uma necessidade de comer bem, de se vestir bem, de ficar bem. Não é necessariamente luxo, mas é uma necessidade mesmo, gente.
para conseguir encontrar tranquilidade, é como se os arianos estivessem pensando que a tranquilidade deles está no conforto material. Porque isso aqui está muito no íntimo de vocês, é a casa das crises, entende? Volto a falar, existe a possibilidade de ser uma outra mulher, uma mãe, aí aqui eu coloco uma mãe por ser uma pessoa mais velha e já mais estável financeiramente, né? A gente costuma ter os pais mais estáveis do que nós e etc. Aí vai depender da dinâmica familiar. Mas a rainha de ouros, ela é uma pessoa que costuma gerenciar o lar. E isso aqui tá dentro do íntimo da casa de crises de vocês. Então pode ser uma crise, um embate com uma mãe, pode ser uma crise interna, por conta de não conseguir se sentir confortável da maneira que gostaria, mas o fato é que vocês vão estar tendo que trabalhar alguns conceitos sobre materialismo. E esse materialismo, olha, isso é muito interessante. É como se fosse o estopim para vocês adentrarem um pouquinho mais no conhecimento do outro. Como se vocês fizessem uma imersão em outras culturas, em outra cidade, em outra dinâmica, intercâmbio, sabe, algo do tipo. Mas é aquela velha história. Vamos lá, arianos, coloquem no contexto pandêmico, né, de acordo com as regras de restrição e etc. Mas eu vejo um se desenvolver aqui. Muito, muito forte, por conta dessa sua crise interna com relação ao seu conforto, com relação a essa rainha de ouros. Existe um se dedicar muito mais. Para outros arianos, e aqui é uma maioria mesmo, existem arianos fazendo cursos, ou entrando numa faculdade, ou fazendo uma pós, ou um mestrado, ou um doutorado, fazendo uma especialização um pouco maior do conhecimento que já possui, porque sabe que chegou numa fase da vida que sabe quando a gente precisa se desenvolver, a gente precisa ir para frente, parece que o negócio empacou e parece que o negócio, né, deu uma travadinha. Para destravar é só na base do estudo. Pelo menos na cabeça de vocês aqui existe esse íntimo de querer se dedicar a algo com um pouco mais de afinco, sabe? De uma outra forma que eu posso ler isso aqui é a sua casa dos horizontes expandidos. Então, o fato de vocês fazerem pequenos cursos, e não precisa necessariamente ser uma melhoria profissional, o fato de vocês fazerem pequenos cursos que entram em contato com pessoas de outros lugares, é uma porta de entrada para vocês encontrarem saídas, encontrarem caminhos, encontrarem possibilidades de se desenvolver muito mais do que essa passividade aqui na Rainha de Copas. Se vocês estão falando de grana, se vocês estão, né, existe a possibilidade de um curso e o contato com pessoas de fora trazer possibilidades de um ganho financeiro um pouco maior para vocês, certo? Quando eu vou olhar na carreira mesmo, a imagem pública de vocês, tá lindo, arianos, tá maravilhoso. Nós temos o mago, nós temos o cara que tem a faca e o queijo na mão. Então vocês têm sim todas as ferramentas necessárias para desenvolver qualquer atividade que venha na sua cabeça, que venha do outro. Porque como eu vejo essa rainha de copas na sua casa 2, então vamos lá. Casa 2, casa 6, casa 10, que são as 3 casas da nossa roda zodiacal que falam a respeito de grana. Rainha de copas, 2 de copas e o mago. São vocês com a faca e o queijo na mão, muitas vezes para fazer uma parceria, muitas vezes para aceitar uma pessoa entrando no seu cotidiano para te auxiliar, e aqui não é para ter que dividir algo ou não, é uma coisa muito mais prática, muito mais física mesmo, é como se vocês estivessem cocriando e uma pessoa te auxiliando nessa cocriação. O fato é que vocês têm a faca e o queijo na mão para fazer o que vocês bem entenderem a respeito da sua carreira e finanças. Carreira e imagem pública. Nas finanças é muito mais receber os louros do que necessariamente correr atrás dele, porque eu vejo que muitos arianos já fizeram tudo que tinha que ser feito, sabe? Rainha de Copas na casa 2 é um aguardar mesmo. Agora não é o momento de eu agir, porque não tenho o que fazer. Aqui, a minha parte, aqui, acabou. É como se a gente tivesse vendido um produto
e estivesse esperando receber o pagamento desse produto, sabe? Não, é que o exemplo ficou ridículo, não tem nem prazo de espera nesse exemplo. Ô, Maura, melhora, vai. Vai lá. É como se... vocês entenderam, né, o contexto. Não vou ficar, né, nos exemplos toscos. Então eu vejo que vocês têm a faca e o queijo na mão aqui com o mago para fazerem mudanças, para trazerem pessoas para sua carreira, para o seu ambiente de trabalho, para fazer com que você se desenvolva mais, certo? Quando eu vou olhar para o coletivo, para os seus planos e projetos a longo prazo, grupos de amigos mais distantes, eu vejo esse 2 de paus aqui, que é muito você entrando em contato com novas possibilidades, novos caminhos. Lembra que eu tinha falado do curso? Na casa 9, na casa das longas distâncias, e um 2 de paus na casa do coletivo, do externo, dos seus planos a longo prazo, isso aqui é muito um curso. É muito, não tenho nem como negar. E pessoas de fora, ou te ajudando no curso, ou te apresentando o palestrante, ou, sabe, fazendo networking, fazendo contatos. Existe uma possibilidade muito grande aqui, arianos, de vocês entrarem em contato com pessoas que vão fazer total diferença na sua vida a partir do momento que elas entram. Pode ser passageira, a passagem delas por vocês, mas o que elas vão causar na sua rotina, o que elas vão causar na sua imagem, nos seus valores, vai ser riquíssimo. Vai ser de grande valia para você, porque vai ser um material a mais para o seu próprio desenvolvimento. E aí, o que a espiritualidade fala para vocês a respeito dessa história toda? A espiritualidade fala, arianos, vocês só não se desenvolvem mais, vocês só não deslancham mais, porque existem algumas crenças aqui, existem algumas limitações que te impedem, e elas são muito inconscientes. Tá? Nem adianta vocês buscarem na memória, mas qual é a limitação? Não, esquece, casa 12, vocês não veem, não enxerga, é o oculto. Casa 12, na roda zodiacal, ela representa o inimigo, o inimigo oculto. É uma casa que fala sobre prisões, sobre recolhimento, sobre introspecção, sobre hospitais, sobre, entende? Tudo aquilo que a gente tem que se sentir um pouco mais afastado dos outros. E aí, quando eu vejo a espiritualidade, e querendo ou não, é a espiritualidade, né? Quando eu vejo a espiritualidade com um 8 de espadas, é muito uma restrição. Só que é uma restrição mental, é uma restrição interna, é um não sei, não posso, não consigo, não dá, por crenças. E essas crenças, e muitas vezes essas crenças vão aparecer para vocês, elas vão se tornar conscientes com esse mago aqui, na sua 10, por meio de cursos, por meio de aprendizados. Certo, arianos? Então, vamos falar de signos. Signos específicos. Libra, seu eixo oposto. Se vocês estão lidando com librianos, nossa, vocês realmente vão entrar num período de depuração de defeitos. É que libriano é um pouco mais passivo, né? Então ele não vai embater tanto assim de frente. Mas, nossa, como vai ser um negócio assim de críticas mesmo, né? Os librianos, eles não estão muito... Librianos passaram por um período muito difícil nos últimos 30 dias. Então, muitas vezes por isso que agora eles estão tão cri-cris, sabe? Dá um voto de confiança, dá uma tolerada, porque realmente é projeção, realmente não é com vocês o problema, é deles, tá? Só tenta compreender porque o negócio estava feio para eles, tadinhos. Então, com librianos nós temos essa dinâmica do cri-cri, né? Também, para outros, pode ser que esses librianos sejam o que vai te auxiliar a se autodesenvolver. Muitas vezes esse libriano vai querer se dedicar de corpo e alma a você, sabe assim, querendo te trazer, querendo te mimar um pouco mais, querendo te trazer um pouco mais de conforto, sabe? Librianos têm a grande chance de fazer com que vocês saiam um pouco do modo embate, desde que não seja esse libriano que esteja crítico, certo? Signos de terra. Para alguns, um tipo de signo de terra um pouco mais novo, uma energia mais jovem, essa pessoa pode ser que ela tenha decepcionado você em algum dado momento. Por conta de manipulação, por conta de
uma frieza um pouco maior, ou por estar com um foco muito mais nos estudos e trabalho e se dedicando a outras coisas que não você, por isso essa decepção. O fato é, vocês vão comunicar essa decepção sem a menor sombra de dúvidas, entende? Então, existe uma conversa aqui e que a ferramenta está nas suas mãos, pura e simplesmente para consertar a situação. Então, qualquer decepção que vocês tenham tido com um crush, com uma paquera, né, ou até mesmo seu parceiro, sua parceira, dos signos de terra que sejam um pouco mais novos, não necessariamente mais novos que você, mas que sejam pessoas mais novas, existe uma conversa para tentar acertar os pontos, para não se sentirem tão restritos e para vocês conseguirem desenvolver o relacionamento de vocês de uma maneira mais próspera. Para outros signos de terra, a gente tem uma receptividade aqui de assim, vamos lá. Não é nem receptividade. Com outros signos de terra, uma figura mais velha, um pouco mais madura, mais séria, existe uma dinâmica aqui dessa pessoa apresentar para vocês uma certa restrição, apresentar para vocês algumas regras que talvez vocês tenham que se dedicar um pouco mais nessas regras para que o relacionamento dê certo, certo? Para os signos de água, então vamos lá, desculpa, terra foi touro, virgem e capricórnio, tá? Para os signos de água, câncer, escorpião ou peixes, signos de água podem entrar na sua rotina se você estiver solteiro, lembra que eu falei, né? Se você estiver solteiro, alguém entra na sua rotina. Signos de água podem vir